Se você pensa que é só no Brasil que existem famosos acusados de ser talaricos, como o Vitão, você está muito enganado. Lá no México também tem muitos atores, artistas famosos que são acusados de talaricos. E se tem talaricos, também pode haver aí uma traidora na história. E se tem traidora, também vai ter um corno na história. Então, nesse vídeo eu vou falar 5 talaricos, 5 traidoras e 5 cornos que ficaram lá famosos no México. A maioria são atores de novelas mexicanas. Vamos começar falando de José Ron. Ele agora está nessa novela La Desalmada junto com Lívia Brito. Inclusive, se você não viu ainda La Desalmada, tem um vídeo aqui em que eu faço uma crítica e lá eu falo também onde você pode assistir essa porcaria chamada La Desalmada. Mas voltando aqui, outra novela que ele fez com a Lívia Brito foi Muchacha Italiana Viene a Casarse, creio que é assim, acho que é assim que se chama a novela. Então lá eles faziam um par romântico e tal. Então conta-se que nessa coisa de par romântico surgiu, né, o rumor de que eles estavam tendo um caso ali nos bastidores. O problema é que a Lívia Brito, que no caso seria aqui a traidora, né, dessa história, ela estava na época com um cantor muito famoso lá na Colômbia chamado Danny Frank. Para quem não sabe, eu morei 2 anos lá na Colômbia. No tempo que eu morei lá, eu nunca ouvi falar nesse homem, mas dizem que ele é muito famoso. Bom, por conta desses boatos de que Lívia e José estavam tendo aí um caso, foram conversar lá, perguntar para esse cantor, né? Ele disse, não, imagina, e eu não tenho ciúmes nenhum, é o trabalho dela, ela tem que beijar na televisão, e o resto é a mídia que está inventando. Sai eu junto com ele e com ele também, ou seja, melhores amigos os 3. E nessa época também, o José Ron estava de caso, namorando com a Irán Castillo, que fez a novela Preciosa. Talvez você lembre dessa novela aí. Então, ou seja, os dois estavam com pessoas, mas isso não foi impedimento. Eles sim tiveram um caso. Na verdade, eu não posso dizer que a culpa foi apenas do José Ron por ele ter roubado ela lá do Danny Frank, né, ter seduzido. A Lívia Brito já tinha um histórico assim, no mínimo complicado, porque olha só, durante esse relacionamento de 9 anos que ela tinha com o cantor Danny, ela teve algumas traições também, e que a traidora foi ela. Primeiro, ela traiu ele com um homem chamado Salvador Cerboni, que parece que era par romântico dela em Abismo de Paixão, ou então, é que eu não assisti Abismo de Paixão, mas enfim, ela lá conheceu esse menino, e aí realmente parece que eles tiveram um caso, porque depois o Danny Frank deu uma entrevista e que perguntaram, é verdade que você chegou a sair nos golpes com o Salvador Cerboni? E ele disse, tivemos aí uma coisa, porque ele lá com a minha ex-mulher, né, não era casado, mas bom, chamou ela assim na entrevista, então eles tiveram ali um estranhamento, só que aí ele resolveu perdoar a Lívia Brito e seguiu aí com seu namoro. Depois, a Lívia Brito fez outra novela que se chama De Que Te Quiero, juntamente com o Juan Diego Covarrubias. Outra vez surgiram rumores então de que Lívia e esse Covarrubias estavam tendo aí um caso nessa novela. Claro que eles negaram tudo, mas depois perguntando, né, ao Danny Franklin, agora que eles já estavam separados, ele falou que sim, que ela e o Diogo tiveram aí uma coisa e tal, que foi bastante chato, mas na época ele deu uma tapeada. Esse é o problema do corno, porque o corno fica assim tapeando a situação, aí acaba sendo realmente traído. Resumindo então, esse cantor colombiano foi traído pela Lívia Brito 3 vezes, ou seja, já pode pedir música lá no Fantástico. E a música dele podia ser aquela do Bruno Marrone, Serei um Bom Perdedor. Porque na entrevista que ele deu, depois de ter levado os 3 chifres, ele se mostrou assim ter muita resiliência. Bom, então ele terminou finalmente com a Lívia Brito, ou foi ela que terminou ali a relação? Depois de 3 traições era complicado, né, continuar. E aí ela ficou com o José Ron por um tempo, obviamente ele também acabou deixando lá a Irán Castillo, ou a Irán Castillo que deixou ele, né. Então eles tiveram ali um romance os dois juntos, só que sabe o que foi que aconteceu? Gente, essa Lívia Brito, ela só tem cara assim de besta, parece a Dani Albuquerque ali, perdida, né, esquecida no churrasco do Dr. Ray, mas essa menina é mais esperta do que eu e de todos os meus 50 mil inscritos juntos. Inclusive, se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal, que é pra ver se assim, todo mundo junto, a gente consegue ser mais esperto do que a sonsa dessa Lívia Brito. O que foi que ela fez? Ela traiu o José Ron, e desta vez ela traiu com um cantor e também ator chamado Lenny de la Rosa. A única coisa assim que eu acho que passou dele no Brasil foi a novela Triunfo do Amor, em que ele fazia um personagem chamado Joaquim. Olha, como é que se descobriu que ela traiu o José Ron com esse homem? Porque surgiram uns áudios.
Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses áudios a gente vê uma conversa ali, né, entre a Lívia Brito e ele, que é uma coisa que assim, é de uma elegância, é de uma civilidade que é realmente assim emocionante de ver. Vamos ver o primeiro, vamos ouvir, melhor dizendo, o primeiro áudio do Lenny de la Rosa. Nesse primeiro áudio ele tá falando com uma voz assim de cafajeste romântico, do tipo que acabou de gozar, tem ali uns 30 minutos e ainda tá impactado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. No manches, bebita, cada palabra que escribes y cada letra me saben a gloria, no jodas. Qué lindo, qué rico, qué rico. Me acuerdo de ti dormidita así, acurrucadita así como te dejé aquella noche. No manches, estoy loco por verte, bebé. Te mando un besote. Tem também um segundo áudio, e nesse segundo áudio o Lenny de la Rosa já saiu do impacto, parece que ele está caminhando assim pela rua, e aí nesse áudio ele mostra como ele é um tanto lunático. No quiero que nadie te toque, ni que nadie te ande ahí manoseando, ni abrazándote mucho, ni un pingón, ¿viste? Mami, pues depende del tono de la llamada, imagínate. Si me llamas con cariño así bonito, hay muchas posibilidades. Ou seja, parece aquele homem lá da música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, né? Um tipo, como se diz lá na Colômbia, no México, um tipo intenso, que é aquela pessoa assim mais chata, né? Acho que ele deve ser ciumento. Bom, esses foram os dois áudios do Lenny de la Rosa, porém a Lívia Brito também mandou um áudio para ele. E olha, esse áudio da Lívia Brito, se você tiver uma almofada perto de você, já coloque, traga mais para perto, porque a vergonha alheia desse áudio vai ser assim uma coisa fora do comum. Vamos ouvir as belas palavras da Lívia Brito. Buenos días, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hoy me desperté y había un madre en esa cama y pa' colmo me bajó la menstruación que yo no sé de dónde apareció porque todavía no me toca y parecía un escenario de un cuarto de un asesino. Me asesinaste, Lenny de la Rosa. Por favor, escreva aí nos comentários, algum homem já lhe assassinou? Eu queria ver o que foi que esse homem fez para até descer a menstruação da menina aí. Gente, que coisa, né? Olha, é de uma baixaria para você ver. Eu tenho 6 semestres de doutorado em Portugal em intersemiótica e tô aqui. O que é que a gente não faz para ganhar um dinheiro, né? Essa Lívia Brito, ela é cubana. O Lenny de la Rosa também é cubano. Eu não tenho nada contra os cubanos, mas olha, sabe quem também é cubana? A Niurka. Coitado dos cubanos, hein? Porque lá no México, os representantes deles, assim, estão bem ruins. Mas enfim, ou seja, a Lívia Brito é realmente a desalmada. Por isso chamaram ela para aquela novela sem alma que ela está fazendo. Bom, agora eu vou falar de outro talarico, que talvez você não conheça muito bem. O nome dele é León Peraza. Ele não é tão conhecido assim do público brasileiro, mas ele fez uma série, a série do Luiz Miguel, e nessa série ele representava o papel do Andrés Garcia, que é aquele ator que fez lá O Privilégio de Amar, era o marido da Helena Rojo nessa novela. Pois bem, ele foi participar de um teste lá na Telemundo, juntamente, sabe com quem? Com a África Sabala, que está nessa nova novela da Angelique Boyer, chamada Bem Ser Ele Passado, que inclusive o vídeo anterior daqui do canal foi justamente fazendo uma crítica do primeiro capítulo desta novela, e também nesse vídeo eu falo onde você pode assistir. Então vou deixar o link aí embaixo, se você quiser conferir a crítica e também saber onde assistir Bem Ser Ele Passado. Bom, nessa época a África Sabala estava namorando com o Eduardo Inhanes. Então, o León Peraza é o talarico, a África Sabala é a traidora da história e o Eduardo Inhanes foi aí, no caso, o chifrudo. Nesse teste que eles fizeram lá na Telemundo, foi para a primeira temporada de Senhora Acero. Eles se conheceram ali, trocaram conversas e tal. Bom, depois cada um foi para sua casa esperar o chamado, né, para ver se tinham passado no teste ou não. E aí dizem que essa foi a desculpa que o Peraza inventou para ligar para a África Sabala. E aí começou, conversa vai, conversa vem, depois eles se encontraram por ali e ele mandava sempre aquelas mensagens para ela, até que um dia estava ela e o Eduardo Inhanes comendo num restaurante, ela foi ao banheiro, só que nesse momento de ir ao banheiro ela deixou o celular em cima da mesa e aí tocou lá a mensagem e o Eduardo Inhanes, conta-se o povo, né, viu aí todas as mensagens e depois já a mandou embora da sua casa, porque
que ela vivia lá com ele. Mas dizem que ela não fez o menor esforço para reverter a situação, porque ela também já estava cansada do Eduardo Yannis, embora se comente que ele a tratava muito bem, né? Porque para quem não sabe, ele já foi acusado aí por mulheres de ser um pouco agressivo. Bom, ainda bem que ele só mandou ela embora, né? E depois ele mandou os pertences dela por táxi, botou lá numa sacola de lixo, não sei se foi de lixo, mas mandou assim lá pelo motoboy. E bom, né? Que bom que ele não partiu para violência com ela, porque já pensou você ser agredida fisicamente por Eduardo Yannis? Não tem Maria da Penha que resolva, tinha que ser aí Maria do Tanque de Guerra, porque para quem não sabe, o Eduardo Yannis já deu um tapa na cara de uma pessoa assim na frente de todo mundo. Já fiz um vídeo, nesse vídeo você pode ver o tapaço que ele deu no repórter. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado no primeiro comentário. A África Sabala então foi feliz da vida para fora da vida do Eduardo Yannis e está, pelo que eu sei, até hoje com esse pedaço, inclusive depois, agora eles têm até um filho juntos. Na época, né, quando eles assumiram o namoro, fizeram muitas gravações e tal, tem, acho que é um ensaio fotográfico que eles fizeram para, acho que é Vogue, um ensaio fotográfico que, olha, que vocês podem ver, né, ele fazendo um cara de modelo e ela também, só que tipo aquele modelo que tá meio assim antipático, né, uma coisa assim, uma coisa mais séria. Ele fez a cara legal de modelo, mas eu acho que aqui ela não era, ela é mais atriz que modelo, eu acho que a cara dela aqui não ficou muito boa não. Parece assim que ela tá pensando, af, que dor de dente terrível que eu tô sentindo agora. Mas estão juntos até hoje e agora com o filho, o Eduardo Yannis está por aí jogado às cobras. Bom, vamos falar agora de outro talarico, esse é muito conhecido, inclusive já comentei sobre esse caso aqui no canal, é o Sebastián Rulli. Ele foi o talarico do Guero Castro, o produtor da novela La Desalmada. Eu acho que sabe o que aconteceu com o Guero Castro? Ele namorava com a Angelique Boyer. Então muita gente fala que o Sebastián Rulli foi o talarico porque ele roubou Angelique quando eles estavam fazendo a novela O Que a Vida Me Roubou. Eu acho sinceramente que isso foi uma vingança retroativa que o Sebastián Rulli fez para nós. Ele estava se vingando retroativamente da bomba que o Guero Castro nos fez nesse momento, que foi essa novela La Desalmada. Olha que raiva dele, que eu tive que assistir pelo menos uns 3 capítulos eu tive que assistir para poder fazer críticas, mas eu não vou mais ver essa novela, que essa novela é muito ruim. Se você quiser, você assiste aí por sua conta e risco. Bom, então o Guero Castro ficou retado da vida, ele já deu uma entrevista dizendo que nunca mais voltaria a trabalhar com o Sebastián Rulli. Com a Angelique ele até voltaria a trabalhar e tal. Claro que ele teve lá um momento, uma fase assim, que ele lá no Facebook botava um monte de foto, dando muita indireta para Angelique Boyer, falando mais ou menos de ingratidão, de mulheres da vida que sobem fácil. Mas enfim, acho que agora já passou a raiva da Angelique Boyer que ele tinha. Ele continua com muito mais raiva, ou melhor, ele continua com raiva do talarico, do Sebastián Rulli. Mas assim, eu acho que o Guero Castro devia lavar uma louça, porque não é possível que até hoje ele não superou isso. E sem falar que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ele já ficou 3 anos com a Angelique Boyer. Queria mais o quê? Né? Então assim, ela o deixou pelo Sebastián Rulli, que é mais bonito, mas não é só questão de beleza. Vai ver, ela tem mais a ver com o Sebastián Rulli do que com ele. Até mesmo porque até os pais dela eram muito contra o namoro dela com o Guero Castro, que é muito mais velho e tem cara, não sei, de ser 40 anos mais velho. Ele tá bem acabado. Se esse homem fosse aí um desses caras que capina na roça, não sei se a Angelique Boyer ia se interessar por ele, não. Então você pode até dizer, Zé, você tá sendo muito cruel com o Guero Castro. Não. Meu filho, ele não é bonito, mas ele é rico, ele tem influência. Tem várias novinhas aí que estão dispostas a dar uns pega nele e tem saúde. Não, cruel é vender o corpo por R$20 e gastar 30 numa pomada de nistatina. Aqui com ele não tem isso de ser cruel, não. E para terminar, vou falar de outro talarico famosíssimo, que é o Eduardo Santamarina, que também está nessa carniça chamada La Desalmada. Santamarina foi o talarico de quem? Do Jorge Poça. Não sei se você sabe quem é esse Jorge Poça. Talvez a novela mais recente dele que passou no Brasil foi A Gata. Né, ele fazia lá o papel de Mariano, ele também fez o Diário de Daniela, ele era o Carlos, fez também Manancial, e nessa época esse Jorge era casado com Mayrin Villanueva, que faz agora, né, atualmente a novela Se Nos Derram, que essa sim merece muito a pena ver, também tem crítica aqui no canal, e também nesse vídeo da crítica eu falo onde você pode assistir, é muito boa a novela. Então assim, Mayrin estava casada com Jorge Poça, mas ela começou a fazer uma novela com Santamarina que foi Eu Amo a Juan Queredón, um remake da novela Pedro o Escamoso lá da Colômbia, né?
E aí naquela coisa toda acabou surgindo um romance e a Mayrim Villanueva disse que ela sempre foi muito sincera com o Jorge e que ele também, e que eles conversando, os dois falaram, né, que cada um tinha traído o outro, isso segundo ela. Então se foi realmente chifre trocado, não dói. E aí, mas falaram que realmente foi um pouco ruim, porque de fato ela foi infiel e que o certo seria dizer isso para ele primeiro, antes de ter algum envolvimento. Então que ela não fez o certo, mas que atire a primeira pedra, quem nunca errou. E o Ziel e tudo isso que tu falou aí, é verdade? Não sei, não faço a mínima ideia. Eu só estou aqui reportando o que a mídia lá no México fala. Aqui nesse vídeo eu não fiz uma pesquisa assim muito intensa não, é porque é um vídeo rasteiro mesmo. Isso aqui só foi mais para ganhar umas visualizações e comprar o meu Prelief, que é um antiácido, porque se eu não, é caríssimo, e se eu não tomo esse negócio aí, meu filho, eu não posso comer. Foi nessa brincadeira que eu emagreci 22 quilos em 2019, só não perdi a barriga porque eu herdei toda a parte ruim da genética da minha família, inclusive governo federal, nacional, internacional. Vamos fazer aí, por favor, uma lei que exige que os filhos que pegarem as doenças da família têm direito a uma herança maior. Meu irmão teve uma rinite muito leve, minha irmã não teve nada e eu peguei tudo. Eu quero 70% da herança. Bem usurável. Comente aí embaixo o que você achou de todos esses casos, se você já sabia, se teve algum que te surpreendeu. E não comente aí embaixo, viu, falando, perdi meu tempo porque o Zé falou que não sabe se isso é 100% verdade. Bom, meu filho, se você assistiu o vídeo até aqui é porque você não tinha coisa melhor do que fazer. Ou se tinha coisa melhor para fazer e não fez, muito que bem feito, que aí agora você aprende a priorizar o que realmente importa. No mais, se inscreva na jossa desse canal. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.